Muito bem, pessoal. O próximo artigo a ser comentado, ele foi publicado recentemente no Clinical Oral Implants Research, dessa autora que eu não consigo pronunciar o nome. Esse artigo ele comparou retrospectivamente implantes e dentes naturais após 5 anos de terapia de suporte. Então, esse artigo é muito interessante para a gente saber se tem alguma diferença, se ela existe, entre a perda de inserção ou sangramento de implantes e dentes que estão em terapia de suporte. Então foram analisados aí 421 pacientes, né, em terapia de suporte, tá? E os autores fizeram as medidas clínicas no tempo 1 e depois, que é o tempo, vamos dizer assim, o inicial, e o tempo 2, que é 5 anos depois. Fizeram alguns modelos estatísticos para tentar entender a influência de fatores específicos para a mudança da profundidade de sondagem. E desses 421 pacientes, no final, 70 pacientes foram incluídos. Tá? Então, um estudo, na verdade, com 151 implantes e 70 pacientes. Introdução, uma breve introdução sobre periimplantite, sobre mucosite, e aqui está. O objetivo do presente estudo foi medir retrospectivamente mudanças no sangramento da sondagem, na profundidade de sondagem em implantes e dentes, definido por um período de observação de 5 anos de terapia de suporte e identificar fatores que podem influenciar essas mudanças. Tá? Então ele faz uma breve descrição aqui dos fatores de inclusão e exclusão e eles tentaram agrupar os pacientes, na verdade agruparam os pacientes em perfis de risco, né? De acordo com aqueles perfis, com os perfis desses autores aqui, tá? E a terapia de suporte funciona da seguinte forma: pacientes com baixo risco periodontal retornavam a cada 12 meses, moderado, 6 meses e alto risco de 3 a 4 meses de intervalo nas terapias de suporte. E durante a terapia de suporte, bolsas com 4 milímetros de sangramento de sondagem ou qualquer outras bolsas com mais ou 5 milímetros ou mais foram reinstrumentadas. Eles também separaram os pacientes em aderência, tá, em 4 graus de aderência, sendo o completamente aderente quando o paciente foi a, a quase todos os intervalos recomendados, parcialmente aderente com menos ou igual a 50%, insuficiente aderente quando ele faltou a mais de 50% e não aderente quando ele se estendeu por um intervalo de mais de um ano. E eles tentaram fazer o desfecho de acordo com a aderência do paciente, só que o número de pacientes por subgrupo não foi suficiente para conseguir fazer uma estatística. No final das contas, eles tinham 95 pacientes e após a aplicação dos critérios de exclusão, eles ficaram com 70 pacientes. Então, isso aqui é uma análise de 70 pacientes.
Então, vamos aos resultados, né, dos parâmetros clínicos. Não houve resultado significante em T1 e T2, é, de- segundo a variável de diferença de profundidade de sondagem entre implantes e dentes, tá? No entanto, o sangramento da sondagem foi mais frequente no implante. Nesse estudo, quando eles fizeram um cluster de sexo, masculino e feminino, eles acharam que pacientes do sexo feminino foram positivamente associados a um aumento da profundidade de sondagem entre o tempo 1 e o tempo 2, quando comparados aos masculinos. Na discussão, os autores levantam a questão de que talvez a questão hormonal tenha a ver com isso, inclusive com um maior sangramento à sondagem por parte dos pacientes do sexo feminino. Né? Outra coisa interessante nesse estudo foi que na regressão, no modelo de regressão em multinível, houve uma influência significante do sangramento à sondagem, quando havia sangramento à sondagem no tempo 1 e a diferença de profundidade de sondagem. E também, quanto maior o risco do paciente, risco periodontal, maior a probabilidade dele ter um sangramento à sondagem no tempo 2. Além disso, quando havia sangramento à sondagem no tempo 1, maior a chance de ter perda de inserção no tempo 2. Ou seja, você ter um sangramento à sondagem pode ser um fator preditivo aí para perda de inserção, principalmente no implante. E, de maneira geral, a diferença principal entre os implantes de dente foi, primeiro, que os implantes eles têm maior probabilidade de sofrer sangramento à sondagem, mesmo quando a gente tem aí pacientes em terapia de suporte. Só que uma coisa interessante, que apesar deles não conseguirem parear os perfis de risco para fazer uma estatística de acordo com a aderência dos pacientes, no entanto, os autores eles mencionam que 20% do corte do estudo foi não aderente aos intervalos e quase metade do estudo foi insuficientemente aderente. Ou seja, os resultados desse estudo são resultados de pacientes com uma aderência a protocolos de manutenção baixa, né? Então a gente pode até dizer que quando em uma população com baixa aderência ao protocolo de manutenção, os implantes têm maior chance de sangramento. E se o teu paciente ele tem baixa aderência e ele sangra, se ele tem um sangramento à sondagem ao final da tua terapia ou início da tua terapia de manutenção, é maior a chance dele de ter perda de inserção. Ou seja, quanto mais o paciente tiver inflamação, mais importante é a aderência dele aos protocolos de manutenção.